pessoal, então hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um clássico chamado Dom Casmurro, de Joaquim Maria Machado de Assis. Eu não sabia que o nome dele era Joaquim é o nome do meu filho, por isso resolvi destacar isso. Um livro clássico, muito pedido, muito solicitado nas escolas, para leituras obrigatórias, para vestibular. Eu não li nem Dom Casmurro na época da escola, nem Memórias Póstumas ou esses romances do Machado. O que eu já tinha tido contato, sim, era com contos do Machado, que o tipo de narrativa é bem diferente, né? Nos contos do Machado a gente tem uma narrativa bem direta, enquanto que aqui no romance Dom Casmurro a gente tem uma linguagem típica de Machado em que existe essa conversa do narrador com o leitor. Então é bem diferente. Sobre o que eu tinha lido anteriormente, eu li, para não dizer que eu não tinha lido um romance, eu li aquele livro O Alienista, né? E li também alguns contos. Só que faz muito tempo, eu era adolescente e acho que, apesar de eu ter gostado, eu sinto que não absorvi tão bem e não tenho hoje tanta propriedade para falar desses contos, porque faz muito tempo. Mas o que eu li recentemente foi o conto Pai contra Mãe, que fala sobre escravidão, né, naquele tempo, e Machado de Assis viveu, né, em um amplo período de história, com muitos acontecimentos históricos acontecendo no Brasil, inclusive escravidão. Embora ele mesmo era mestiço, uma parte da família dele, né, veio de uma origem que era alforriada, né, então eu imagino que ele devia ter um olhar todo particular para uma situação como essa, e o conto é bom, mas é bem pesado, esse Pai contra Mãe. E aqui na história de Dom Casmurro, então, para mim, a história não foi uma história que me estimulou muito. Ler o livro em si foi muito fácil para mim, e acredito que vai ser para qualquer um, porque os capítulos são curtos, né? Eu ouvi dizer que veio de folhetim, né? Ou seja, aqueles capítulos que eram lançados nos jornais, em pedacinhos, então são capítulos curtos e que tendem a prender o leitor, né? Fala, no próximo capítulo eu vou tratar sobre tal assunto, e daí no capítulo começa, eis o capítulo, né? Então ele tem uns ganchos, alguns sistemas para prender o leitor na história, mas a história em si não me motivou tanto. O que me motivou mais foi esse tipo de linguagem do Machado, em que daqui a pouco ele fala conosco, fala com o leitor, através do personagem Bentinho, que está narrando a história, ele diz: bom, leitor, se você ainda não largou esse livro, se não morreu de tédio até aqui, né? Então, quando ele faz esse tipo de comentário, parece que me traz de volta, eu acho engraçado, mas realmente a história em si não me chamou particular atenção, mas o fato do Bentinho, ele tá narrando a sua própria história de vida e tentando de alguma forma convencer o leitor do lado dele. A gente tem aqui o famoso narrador em primeira pessoa, né? E eu acho que tende a fazer uma leitura correta quem desconfia desse narrador. Aqui eu até trouxe um exemplo de um livro que eu senti que teve uma narrativa semelhante em alguns aspectos, que é o Lolita, do Nabokov, que a gente tem o Humbert nos contando, né, como ele foi seduzido por essa menina, eu acredito que o leitor que entende apenas o lado do Humbert é um leitor que talvez seja um pouco preguiçoso, ou que caia nas falas do Humbert, né, e não vê a diferença da narrativa do Humbert para a narrativa do Nabokov. Nabokov nos deixa várias pistas para desconfiar do que Humbert está falando. E da mesma forma, a gente percebe que Machado aqui também deixa algumas pistas para diferenciar o que ele talvez gostaria que o leitor entendesse para o que Bentinho está falando. Então existe uma diferença entre Bentinho e Machado. Embora que eu acho que esse livro aqui é muito mais aberto do que, por exemplo, um Lolita. Eu achei que o Lolita deu muito mais pistas, eu falei sobre isso no vídeo anterior, vou deixar aqui o link, mas aqui eu acho que deixa um pouco mais em aberto as coisas. Aí vem a grande questão, né, que eu sempre ouvi as pessoas se perguntando, afinal de contas, Capitu traiu ou não Bentinho. Eu vou comentar no final do vídeo
com alguns spoilers, mas não se preocupem que eu vou dar um alerta quando eu for começar a comentar o final. Então, sobre o que trata basicamente essa história? A mãe do Bentinho fez uma promessa quando ele ainda era um bebê de que ele iria para o seminário, né, para agradecer a vida dele a Deus. Então ela mandaria esse filho para o seminário. Só que Bentinho, em determinado ponto da nossa história, ele vai se descobrir apaixonado pela vizinha dele, a Capitu. Os dois são adolescentes, né, e Bentinho está nos contando essa história de vida dele. E a partir desse momento, então, ele começa a querer fugir dessa ida para o seminário. Só abrindo um parênteses, eu acho uma sacanagem essa coisa de a gente fazer uma promessa que o outro tem que cumprir. Eu acho isso errado. Eu acho que quando a gente faz promessas, essas promessas têm que ser para nós mesmos. Não adianta a gente querer impor que os outros vivam as promessas da gente. Fecha parênteses. Mas, enfim. Então, assim, gente, até um pouco mais da metade do livro, a gente vai ter o Bentinho tentando escapar do seminário para ficar com a Capitu, tá? Claro que vão ter detalhes aí, conversas, diálogos importantes, mas a história é basicamente essa. E então, realmente não foi uma história que me prendeu muito. Eu só continuei lendo, uma, porque eu queria, e segundo, porque realmente a leitura é fácil, os capítulos são curtinhos, né? O narrador tem todo esse jeito de falar com a gente que nos prende, né? Ele já começa justificando o porquê do nome do livro, por que ele vai escrever aquele capítulo, o que ele vai deixar de fora. Então é bem engraçado o jeito que ele discute com o leitor a respeito da narrativa dele, mas a história em si não me prendeu muito. Uma coisa importante que acontece é que tem esse personagem, o José Dias, que é um agregado da família. Ele tem um histórico de mentiroso. Eu acredito, eu não sei se dá pra dizer que ele se mantém mentiroso, porque eu entendo que em determinado ponto do livro ele mentiu para conseguir alguma vantagem, mas em determinado ponto ele admite que mentiu, então não sei se dá pra dizer que esse personagem esperou esse período de mentira, mas com certeza ele é um dos dissimulados do livro de Machado, né? Então ele é um personagem que às vezes usa, o próprio narrador diz, ele usa muitos superlativos, é importantíssimo, então ele tem um jeito de se expressar às vezes que a gente sente que pode escapar um pouco a verdade porque ele tá exagerando, ou ele tá puxando o saco de alguém, ou ele tá querendo alguma vantagem para si, então ele consegue mudar um pouco os discursos de acordo com a vantagem que ele vê. Essa é a impressão que eu fiquei do personagem José Dias. E ele vai dizer já na arrancada do livro que ele pensa da Capitu, ele diz que ela tem um olhar oblíquo e dissimulado. E Machado até fala através de Bentinho e diz assim, leitor, é bom eu repetir isso, né? Porque algumas coisas têm que ficar fixadas na mente do leitor. Então aqui ele fala dessa técnica já de repetição no texto para prender o leitor, né? Então ele repete mais de uma vez essa questão do olhar da Capitu, o olhar dissimulado. O Bentinho vai falar do olhar de ressaca, que é aquele olhar como o mar que tem aquele movimento de puxar tudo, como se ela estivesse com os olhos dela puxando alguém quando ela deseja muito alguma coisa, ou tá muito curiosa, ou quer saber algo de ti, ela olha com aquele olhar que ele chama de ressaca. Então o olhar da Capitu fica martelando na cabeça do Bentinho. Eu acredito que muito por conta do comentário que José Dias fez. E Bentinho, no início da vida dele, ele se distancia muito do personagem que ele chega a ser ao final. Ainda não vou dar spoiler, mas no início a gente percebe um Bentinho muito inseguro, um menino até um pouco bobo, eu diria, voado, assim. E parece que personalidade nele, falta segurança. Então ele se sente realmente desconfortável às vezes diante do jeito da Capitu, do olhar dela, pelo menos é uma impressão que eu fiquei, assim. Então, eu acredito que isso seja um dos componentes que vai nos levar para o final do livro. Então, antes de eu ir para a zona de spoilers, eu quero dar essa conclusão para vocês. Realmente vale a pena ler esse livro de Dom Casmurro? Na minha opinião, vale muito, tá? Porque é um clássico, é um estilo de narrativa diferente, né? O estilo de Machado, um dos estilos dele, porque Machado escreveu de tudo, então vale muito a pena. Eu particularmente não achei a história muito interessante, mas eu
acredito que o livro não perca seu mérito por causa disso, né? Eu achei a história um pouquinho mais parada, um pouquinho mais chata, mas eu acho que vale muito a pena, ainda mais pensando que no final tem muita virada, né? Então fica aí a minha recomendação de Dom Casmurro para vocês. Mas agora eu vou para os spoilers, porque eu vou comentar o final do livro. Quem já leu pode ficar no vídeo, depois quem lê depois, posteriormente, pode vir aqui conferir o final e ver se concorda comigo ou não. Podem deixar nos comentários o que vocês acharam dessa leitura, se acharam estimulante ou não. Bom, então assim, depois, como eu falei, passado mais da metade do livro é que as coisas vão começar realmente a mudar. O Bentinho tem essa amizade, que é o Escobar, que é um amigo que foi amigo dele no seminário, mas abandonou o seminário. Esse amigo dele, que é um grande amigo, dá ideias para que o Bentinho consiga finalmente sair do seminário sem deixar a mãe dele decepcionada, conseguir ter um sentimento de que ela cumpriu a promessa dela. Então ele consegue sair. Esse amigo também sai, ele tem um espírito de comerciante, ele gosta dos números, então ele abandona o seminário e depois ele vai casar com uma melhor amiga da Capitu, que é a Sancha, então ele vira uma espécie de cunhado, né, aquela quase como se fosse uma irmã da Capitu. Então o Bentinho e a Capitu vão casar e esses 4 vão viver com casais de amigos inseparáveis, estão sempre juntos. Em determinado ponto, os ciúmes do Bentinho começam a aparecer em relação a Capitu e ao Escobar. Uma coisa que eu achei interessante destacar é que antes disso, a Sancha teve um momento muito esquisito com o Bentinho, que parece que ela tá realmente dando uma cantada nele, e depois isso passa com a morte do Escobar. Na hora que o Escobar morre, e aí o Bentinho parece que enterra isso que aconteceu e o tempo que ele ficou pensando na Sancha. Então ele chega a admitir isso pra nós, que ele pensou e tal, em toda aquela situação, mas ele não tem vergonha de admitir isso quando o ciúme dele começa a surgir em relação a Capitu. Então ele diz que ela teve aquele olhar de ressaca pro corpo do amigo, do Escobar, e ele desconfia ali, mais uma vez, desconfia de alguns momentos que o Escobar aparece na casa dele sem que ele tivesse. E respondendo a pergunta se eu acho que a Capitu traiu o Bentinho, a impressão que eu fiquei é que não. É que realmente parece que existe um certo exagero do olhar do Bentinho e essa desconfiança que já estava há muito tempo plantada no coração dele a respeito da Capitu, ela só vem a se intensificar naquele momento a partir da morte do amigo. Mas eu não acredito que ela tenha traído, não. E ele começa a ver semelhanças no filho dele em relação ao Escobar. Ele começa a achar o filho dele muito parecido com o Escobar. Mas Machado já nos conta anteriormente, através do Bentinho, que o menino era muito bom em imitar pessoas, que ele conseguia imitar o Escobar. Então eu acredito que essas sejam aquelas questões de linguagem para deixar realmente a gente na dúvida. Daqui a pouco o menino era um bom imitador e o pai, que já estava com o olhar contaminado, já começou a ver o menino como não filho dele, mas filho do amigo falecido. Então foi aí, nesse final, que começou a ver todas as viradas na história, porque até então, como eu comentei com vocês, o livro era só o Bentinho tentando escapar ao seminário para ficar com a Capitu, e eu achei um pouco enfadonho. Mas, como eu falei, o livro é muito rápido de ler, né, e talvez alguns de vocês gostem muito, ou a maioria de vocês, eu acredito, porque é uma grande obra, um clássico, a maioria vai apreciar a história. Eu queria chamar atenção para um comentário que eu ouvi a respeito desse livro antes de ler, que foi aqui da Lígia Fagundes Telles. Ela conta num dos contos dela, né, e depois ela chega a fazer o mesmo comentário que ela faz aqui no livro em uma entrevista a respeito da crueldade do Bentinho, né? Então ela destaca para nós no dia que o Bentinho soube da morte do filho,
que ele jantou muito bem e depois foi ao teatro sem remorso nenhum. E ela fala assim, nossa, mas que crueldade. E agora eu tendo lido o livro, pensei que existe uma cena que é muito mais cruel que essa, que evidencia muito mais a crueldade do Bentinho. Que o filho chega abraçando ele, beijando ele, e ele já tinha ali uma xícara de café com veneno que ele pretendia tomar para se matar, de tão angustiado que ele estava. E nesse momento ele resolve dar aquela xícara de café envenenado para a criança. Ele resolve matar o filho. Ele resolve fazer isso, sabe? E então ali para mim foi muito maior a crueldade, porque ele não só começou a não gostar mais do filho, que antes ele amava muito, por conta de ver ali semelhança com o amigo, como ele ainda tem essa crueldade de querer extinguir a vida dele. No fim ele desiste, mas pra mim ali é o ápice da crueldade dele. Então, gente, esses eram os spoilers que eu queria dar pra quem não leu. E pra quem leu, era o que eu gostaria de ter comentado a respeito do final. Então eu sinto isso, sinto que a Capitu, ela não traiu. Tô no time do pessoal que acha que não traiu. Muito embora eu acho que dê sim pra entender que ela traiu, porque o livro dá essa margem, ele dá a margem para entender as duas coisas. Realmente é um livro aberto que Machado deixou essa possibilidade de entendimento. Mas o que não muda o fato é que o Bentinho se tornou uma pessoa muito cruel. Para mim, ele teve uma mudança muito grande de personalidade e o final tem muitas reviravoltas. Mas antes disso acontecer, a gente tolera uma história que não tem muitas mudanças, até um pouco mais da metade do livro, 60%, 70% eu acho. Não tem grandes reviravoltas, é isso a história, né? Então o que eu acho que vale muito nesse livro é a linguagem do Machado, né? Eu já vi outras pessoas dizendo que realmente o que elas não gostam no livro é essa linguagem, né? De um Machado que tenta ser dissimulado como a Capitu, né? Tentando induzir o leitor a achar que Bentinho é amigo do leitor, né, e tentando convencer, tentando argumentar ao lado dele, na verdade ele tá nos manipulando com isso, mas eu achei que justamente essa linguagem é o que torna o livro mais interessante. Então, por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram do livro Dom Casmurro, se têm interesse de ler, e que outro livro vocês gostariam de ver discutido aqui, tá bom? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, deixem seu comentário e até o próximo vídeo.